Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine. Estamos aqui hoje já nos bastidores com uma super convidada, falando sobre temas fantásticos de educação parental, falando sobre carreira, sobre as mudanças emocionais, não é isso, Suzy? Ela tá sendo fantástica. A gente já tá aqui num bate-papo e a gente quer dividir isso com você. Ela é TikToker, ela é publicitária, de repente descobriu uma outra área fantástica que é educadora parental, que vocês vão adorar, porque isso serve em qualquer momento da nossa vida, né? Porque a gente educar também as nossas emoções, né? Ter este autocontrole. Temos o prazer de receber, além de linda por fora, linda por dentro, a nossa querida Raquel Marins! Muito obrigada, meninas, pelo convite. Adorei estar aqui. Ai, e nós tenho certeza que vai ser um ótimo papo hoje. Com certeza. E a gente quer que você comece falando sobre essa tua mudança. Você, como publicitária, você trabalhou mesmo em agência, não foi? Trabalhei. E aí, vários como é que anos. foi isso? Então, eu entrei super novinha na faculdade, com 16 anos, né? Nossa! E me formei com 20. Nossa! E nesse tempo todo eu fui fazendo estágios, fui procurando a área que eu gostava. E até me encontrei em uma área ou outra que eu gostei, atendimento, estratégia. Só que o ambiente publicitário é muito denso, assim. É muita loucura, é muita gente gritando, Pressão, muito... né? Eu Nossa. lembro de um dia ser domingo, 6 da manhã, me ligarem gritando, cadê o caminhão? E eu pensava, eu não sei, eu não faço a menor ideia de onde está o caminhão. Não sei nem do que a gente tá falando, né, pra ser bem sincera. Que caminhão, né? Não, colocavam do nada uma responsabilidade em você que você não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Certo. Então, do nada, eu era responsável pelo caminhão, só que esqueceram de me avisar. Então, enfim. E eu percebi que era um ambiente que tava me deixando muito adoecida. Eu chorava, eu ficava muito... Eu me sentia mal, sabe? Eu sentia que eu não tava suprindo a necessidade do lugar, sendo que eu tava fazendo tudo que eu podia mais um pouco. Fazendo hora extra, entregando tudo, tipo, passando por cima de todas as minhas obrigações. E o valor que eu tava recebendo não era justificável para tudo que eu tava passando. Então, da última vez que gritaram comigo, eu levantei e falei, eu tô indo embora. Porque na altura eu trabalhava com o YouTube também, postava vídeos todos os dias. E eu tava ganhando com o YouTube o que eu tava ganhando lá. Ouvindo grito o dia inteiro. E eu falei, poxa, vou ficar só com o YouTube agora. E vou postar minhas histórias, vou fazer o que eu gosto e vou vendo. Vou vendo pra que lado eu vou, né? E nesse meio tempo já tinha acontecido de eu ter um episódio depressivo aos 19 anos. Eu ainda tava na faculdade. E não Como foi isso? Então, tem muita gente que fala, né? O que aconteceu? Exato. Isso era o pior pra mim. Porque todo mundo falava, você tem tudo, você não tem nada pra estar triste. Você tem casa, você tem família, você tem dinheiro, você tem saúde. Por que você tá triste? E eu falava, eu não sei. Sim. Eu não faço a menor ideia, eu só sei que eu não tô legal. E eu me sentia muito culpada, que é uma coisa até que eu trato muito hoje em dia para as pessoas, né? Não fazerem o mesmo com os filhos e com si mesmos. E eu, pelo que a psiquiatra explicou, era uma coisa química, que simplesmente meu cérebro falou, vou parar de produzir o que é pra eu produzir. E eu entrei nessa depressão, que eu parei de ter vontade de viver. Não é que eu não queria viver, é que eu achava que eu não tinha pra quê viver, assim. Então, eu comecei a brincar com a minha própria vida. Eu sei que foi um momento bem conturbado pra minha mãe, pras minhas irmãs, porque elas que estavam ali presentes vendo tudo isso. Eu não me lembro. Olha. Você teve um bloqueio. Eu acho que isso durou 2 meses. E falam assim, Raquel, foi tipo 1 ano que isso aconteceu. Nossa. A gente queria te internar e eu... Não me lembro, eu não lembro de ir pra faculdade, eu não lembro de fazer prova, eu não sei como que eu passei. E você estava indo pra faculdade fazendo tudo. Tava indo pra faculdade, tava namorando, eu não me lembro de namorar essa pessoa direito. Sério? Ele, anos depois, veio falar comigo, falando, nossa, eu era muito apaixonado por você. Eu falei, sério? Não me lembro disso. Porque eu não lembro de ser apaixonada por ele, porque eu não lembro de namorar com ele. Eu lembro o começo e depois é um borrão. Assim, eu não me recordo. Então, foi um período bem esquisito. E como é que você se recuperou? Com medicação, Medicação, terapia? psicóloga, sim. E
apoio, assim, dos amigos e tudo mais. Melhorei. A sua família fez algum tratamento pra entender o que você tava passando? Não. Porque as famílias ficam sem informação, na Sim. verdade, né? Não entendem direito o que tá acontecendo, né? Essa primeira vez, depois eu vou contar dos outros quadros, tá? Essa primeira vez foi muito difícil, porque minha mãe não entendia a depressão. Ela achava que era uma besteira e que eu tava fazendo show, entendeu? E eu não culpo ela. Eu também achava que eu tava fazendo show. Eu achava que eu tava fazendo pra chamar atenção, sei lá, não tava entendendo. Então, foi muito duro quando ela descobriu que eu tinha que tomar remédio e tal. Só que eu tava sendo muito rebelde naquela altura. Eu era péssima paciente. Eu não tomava remédio como eu devia. Eu tomava mais. E eu parei sozinha. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam. O que aconteceu quando você parou sozinha? Fiquei ótima por alguns meses. Depois... Depois do nada. Rebote, né? Rebote Terrível. total, né? Caos, confusão e gritaria. Que aí, dessa vez, todo mundo já tava mais preparado. E eu tava mais fofinha, né? Tava menos rebelde. Tava seguindo mais o que estavam pedindo pra eu fazer. Só que dessa vez, a depressão veio transformada. Que até por isso, hoje em dia, o suposto diagnóstico que eu tenho é bipolaridade. E diagnosticaram com síndrome do pânico e ansiedade. Eu tomei muito remédio. Fiquei trelelé das ideias. Mas eu lembro de tudo. Eu só tava loucona. Eu tava sem filtro algum. Foi bom pro meu canal no YouTube. Rendeu muita história. O canal nessa época deu boom? Bombou. Por quê? O que você postava Falava lá? tudo. Eu não tinha filtro. Eu falava qualquer coisa que vinha na minha cabeça, eu falava. Eu fiquei loucona. E só assim. você que mexia no canal? Tipo, Só eu. só você que controlava o conteúdo? Era só eu. E todo mundo tava ao meu redor e ficava tipo, ai meu Deus, pirou de vez, sabe? Mas eu pelo menos fiz o tratamento que eu devia. E nessa altura, a minha mãe e a minha irmã, elas me convenceram de fazer outro tratamento paralelo, sem largar, óbvio, o psiquiatra e a psicóloga. E eu comecei a trabalhar com algumas terapias alternativas. Comecei primeiro como paciente, né? E fui me trabalhando e me abri os olhos para muita coisa. E eu comecei a trabalhar com isso também. E mudou, assim, minha vida. Mudou minha relação com a minha família, mudou minha relação comigo. Eu passei a ser doce de novo. Porque eu sempre fui muito boazinha, sempre fui muito tranquila. Só que eu, do nada, fiquei rebelde, fiquei loucona. E, Não então, dá pra imaginar, né? Com essa carinha assim de anjo. Anjo mesmo. depois eu rebelde. mostro pra vocês, eu com o cabelo aqui, rosa pink. Entendi. E, assim, em algumas pessoas eu acho que fica excelente. Mas não fazia sentido pro meu estilo pessoal, assim. claro. Não era você, não é a tua Não, essência, né? Não bate cara crachá, né? Porque o cabelo, assim, por exemplo, eu tenho amigas que são ótimas e, tipo, bate muito com a personalidade, que elas têm um estilo mais, assim, descolado, mais pra frente, trabalham com coisas mais criativas. E eu falo, cara, tem tudo a ver. Só que comigo, na altura, Não era. uma coisa não batia com a outra, sabe? Sim. Era engraçado de ver. Parecia que eu tava fantasiada de outra coisa. Tipo, eu usava umas roupas que também não encaixavam com aquilo que eu era. Enfim. Tá. Depois isso foi mudando e eu fui achando engraçadinho. Só tive que trocar meu guarda-roupa inteiro. Porque você comprou tudo. Comprei tudo. Comprou tudo nessa nova personalidade. Isso, tudo na personalidade nova. Que Talvez. não era minha. Que não era. E talvez isso indique bipolaridade também? Então, o que mais indica, na verdade, nisso tudo que eu passei é... Quando eu comecei os antidepressivos, eu tive uma piora muito significativa. E foi quando eu comecei a atentar contra a minha própria vida. E bipolar não pode com antidepressivo. Desperta hipomania. Desperta mania e hipomania. Então, assim, faz muito sentido. O que é hipomania? Hipomania é quando você tá num estado muito acelerado. E quando falam de bipolaridade, geralmente pensam na mania, que é aquele estado mais de grandeza, de tipo, eu posso tudo, eu consigo tudo. A hipomania, ela ainda tem traços depressivos, e ela te acelera num nível de ansiedade muito grande, você precisa fazer tudo e não consegue fazer nada, e você fica aqui, ó, travado, e não consegue agir, só que ao mesmo tempo sua cabeça tá pensando em tudo e mais um pouco, você pode ter hiperfoco em algumas coisas, então... Bate com os sintomas que eu tinha, que acabaram diagnosticando como síndrome do pânico. Bate bastante, assim. E... Enfim, eu comecei com as terapias alternativas. Quais? Theta Healing e mesa quântica estelar.
Ah, é? Fala um pouquinho delas. Como são? O Theta Healing é uma técnica que é o estudo do inconsciente, assim, através da parte energética, tá? É uma coisa que todo mundo fica, mas não tem comprovação científica. Tem comprovação de todo mundo que experimenta, sabe? Você experimenta e você faz. Cara, faz muita mudança na sua vida. E como é que ela é? Através da conversa assim, a gente medita para entrar numa frequência cerebral um pouquinho mais calma, que a gente tem um acesso mais fácil ao subconsciente. A gente vai conversando e fazendo perguntas-chave para cavar no seu subconsciente e alterar um registro. Por exemplo, que pergunta-chave assim, é frequente, que ajuda? É que depende do assunto. Por exemplo, quando a gente está falando de medo, a gente sempre vai perguntar qual que é o pior que pode acontecer dentro desse cenário, até a gente descobrir o pior do pior do pior do pior dos piores, tá? Mas aí, por exemplo, se eu tô... é uma insegurança, a pergunta pode ser freestyle. Você pode perguntar de diversos tipos. Tem muitos cursos para você conseguir ir fazendo as perguntas certas, Com relação sabe? à tristeza, à depressão, qual seria a pergunta? O que te deixa mais triste? O que te deixa mais... Não, seria mais ou menos... A gente ia começar, provavelmente, perguntando quando que começou, o que estava acontecendo quando começou, e aí perguntando em cima disso. Então, começou quando eu estava me separando. E o que aconteceu quando você estava se separando? Aconteceu isso, isso e isso. E como você se sentiu? E vai descendo, você vai cavando. Tanto que a técnica dentro do Theta Healing chama digging. Então, é cavando, escavando. E aí, chega lá embaixo, a gente faz algumas trocas de crença. Então, lá embaixo, a gente descobre que tem uma crença em algum nível eu sou insignificante. A gente troca para todos os níveis, eu significo algo, em todos os níveis eu sou importante. E as coisas começam a mudar. Para você, o que foi? Quando você muita fez? Coisa. Pelo menos umas 60 sessões até eu começar a me sentir realmente melhor, assim. Eu fui bem intenso, trabalhei muitas questões do meu pai, da minha doença, trabalhei medo de avião, trabalhei tudo, assim, tudo. Você conseguiu chegar no âmago da questão? Tipo, qual foi o ocasionador do processo depressivo? Então, sim e não, porque uma coisa geralmente não tem nada a ver com a outra. Tá. Geralmente é um profundo que, se for olhar, não tem nada a ver. Então, o que eu cheguei muito foi dentro da gravidez da minha mãe, e que isso muitas pessoas, muitos estudiosos, assim, até psiquiatras perguntam como foi a gravidez da mãe na hora de diagnosticar, então isso faz muito sentido. E eu me sentia muito angustiada, foi uma gravidez de risco. E no Theta Healing, na sessão, eu conseguia sentir como era. Eu me sentia muito angustiada, eu tinha medo de cair. E aí minha mãe depois falou, a placenta estava descolada. Nossa, então, tipo, eu sentia que eu ia cair, eu ficava assim, sabe, na sessão, muito doido. E eu ouvia coisas e minha mãe depois confirmou, seu pai falou isso mesmo, ele me trazia tal coisa, ele trazia suco de melão, e eu falava que eu queria doce. Ele fazia suco de melão com leite condensado. Então, muita coisa batia, assim. E foram liberando ali os traumas, os medos daquela situação, e as coisas foram mudando. Mas até hoje eu me trabalho em todas as questões, porque se fosse mágico assim, né? Com certeza. A gente tava feito. Faria uma, deu certo, pronto, né? Exato. E teve outra que você foi a mesa quântica estelar. Mesa quântica. Como a mesa essa? quântica, ela é um tabuleiro adesivado. Nós já vimos a nossa querida aqui. Fala. É uma mesa, assim, adesivada. Tem várias figuras geométricas. E aí, cada uma é uma ferramenta. Cada ferramenta indica um bloqueio, um desequilíbrio em alguma área da nossa vida. E aí, através do pêndulo, a gente descobre o que está bloqueado na nossa vida. E aí, usando os mantras, a radiestesia, a radiônica e a psiônica, a gente transmuta. Ou seja, tira energeticamente aquilo que está meio esquisito do lugar e coloca no lugar uma coisa positiva. Então, essa é uma coisa mais sutil, assim, que a gente vai fazendo mensalmente e vai desatando nozinhos energéticos, assim. E vai fazendo as coisas andarem um pouquinho melhor. Quais foram os nozinhos que você percebeu em você? Olha, eu faço todo mês, tá? Todo mês. Todo mês eu faço. E uma coisa que sempre aparece é a questão de não me colocar como prioridade. Né? Que eu acabo colocando sempre os outros como prioridade, outras coisas como prioridade e me esqueço. E isso é uma coisa que sempre vai desatando e, tipo, sempre aparece. E eu sinto que já melhorou muito. E da onde viria isso? Você sempre tem exemplos? Tem pessoas em casa que também se doam demais para os outros e não pensam em si? O que você descobriu? Eu diria que, na verdade, é muito... Vem da infância que
o tempo inteiro era: a Raquel é boazinha, ela é muito boazinha, que menina fofa, que menina educada, ela não liga pra isso, ela não vai ficar triste com essa bobagem, não, ela não fica brava com isso. Que interessante. E eu fui engolindo tudo isso, tipo, é verdade, eu não ligo pra nada disso, eu não fico brava, eu não me importo com isso. Não, tudo bem, pode ser você primeiro, eu não vou me importar. Então, aí que entra muito o que eu falo de educação parental, sabe? Porque isso, por mais inofensivo que fosse, moldou quem eu sou hoje. E eu engulo o tempo inteiro que eu tô triste, que eu tô brava, porque boazinha. A Raquel, boazinha, né? Como é que na educação parental isso é trabalhado? A gente fala muito dentro da educação parental sobre educação consciente. E uma das coisas que a gente indica sempre é não rotular, né? Não ficar tipo, ele é muito levado, menino levado. Não, boazinha. Não, quietinha. Não. Ele está hoje fazendo arte, né? Tipo, coloca o está e não ele é. Pra não rotular, não colocar a criança ali numa caixinha e não meio que forçar ela a agir de um jeito que ela não precisaria agir se a gente não estivesse reforçando tanto. Você tem irmãos? Tenho. Quantos são? Tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Então você 4. Seria do meio, mas por parte a caçula. Por parte de mãe eu sou a mais nova, por parte de pai é mais velha e pai e mãe é a única. Também tem essa... Qual é a tua posição, né? Qual dentro é a posição? A gente estava discutindo isso, constelação familiar, né? Que posição que você fez já a constelação? Já fiz constelação. Também é outra terapia. O que você descobriu? Olha, na constelação eu já fiz acompanhamento sistêmico por um tempo, que eu tava também me sentindo que eu não era eu, e eu via muita influência de vidas passadas, não sei se vocês acreditam. Olha. Mas Exemplo. O que você viu, na assim? constelação eu me via muito amarrada, como se ancestrais quisessem me calar de alguma forma. E era isso que aparecia. Então eu sentia que eu não podia ser eu mesma, não podia falar, porque eu tava sendo puxada pra trás, assim. Olha, e como é que resolveu? A gente esse resolve, né? Vai falando as frases que precisa, mudando a posição das coisas. Que interessante. Você foi buscando várias terapias alternativas para se curar. Sim. E nisso você se encantou com elas e resolveu que você ia para essa área, para ajudar o próximo também. Isso, e aí você foi estudar educação parental. É isso? Primeiro eu fui, na verdade, para minha pós de gestão emocional que eu fiz no Einstein. Primeiro porque muita gente não leva a sério as terapias alternativas, né? Porque fala, não tem embasamento científico. E eu pensei, bom, então vou dar embasamento científico para vocês. E fui fazer a pós. Eu comecei 1 semana antes da pandemia. Então, minha primeira aula foi presencial e depois online. Tudo online. Fiquei chateada, mas tudo bem. E o nome da pós é Gestão Emocional nas Organizações. E eu fui fazer porque a minha irmã me obrigou. Ela falou, Raquel, vamos fazer comigo, por favor. E a gente foi fazer. E a gente entendeu que gestão emocional nas organizações era nas empresas. Sim. Né? Faz sentido? Não. Aí na primeira aula, a gente ouvia as coisas e nada tava fazendo muito sentido. Aí eu comecei a ouvir, aí eu cutuquei minha irmã e falei, as organizações, a organização mundo, são as pessoas. Aí ela, não é nas empresas? Eu falei, não, é tipo a gente, é sobre pessoa. Ela saiu e eu fiquei mais feliz ainda. Super. Eu adorei, eu falei, nossa, era pra mim essa aqui. E eu me formei e eu fiz o meu TCC transformando o curso todo pra criança. Então, o TCC a gente tinha que apresentar como se fosse o curso, a gente dando para algum grupo de pessoas específicas. E aí eu fiz para criança. E saindo eu conheci o curso de educação parental, me formei, agora eu vou começar o de terapeuta do sono. Que interessante. E qual é o objetivo desse do terapeuta do sono? Pra ajudar as crianças a dormirem melhor. Dormir melhor. Porque vai afetar totalmente no comportamento. Você teve também dificuldade, distúrbio de sono? Em criança, por ter medo? Eu tinha terror noturno. Isso. Eu acordava, eu tinha pesadelos. Eu lembro até hoje de pesadelos. O que vinha? Monstros em cima? Eu lembro até hoje. Não sei se vocês conhecem um desenho que é o Zuzubalândia. Pouca gente conhece. E tinha uma bruxa, que era a bruxa anoréxica. E aí eu lembro até hoje de me ver do lado de fora. Eu tinha muita paralisia do sono. Até hoje eu tenho. Nossa, isso é horrível. Eu me via do lado de fora pequenininha, assim. Eu devia ter uns 4 anos, levantando da cama, indo até a porta, onde minha babá tava sentada. Ela falava, vem cá, senta no meu colo. E eu sentava e olhava pro lado de fora e vinha a bruxa anoréxica andando na minha direção. Tipo, eu lembro até hoje. Meu Deus. Com 4 anos, e aí eu só dormia com a minha mãe. Só dormi com a minha mãe até uns 10 anos, assim. Porque eu tinha muito medo.
E até hoje, vira e mexe, eu acordo gritando. É mesmo? Meu namorado quase morre do coração, né? Claro. Sim, porque... Você já avisou, né? Previamente, olha... Eu né? não tinha Não tinha avisado, avisado. ele descobriu. É que eu achei que tinha passado. Ele descobriu da melhor maneira possível. Eu descobri que tinha passado, por quê? Porque eu dormia sozinha, né? Sim, É, então, não tinha claro. ninguém pra dizer, né? Olha, você tá gritando, você tá... Aí um dia, primeiro que ele me acordou, eu acordei brava ainda. Eu falei, que foi? Ele, como assim que foi? Você tá gritando. Eu tô... E você identificou o terror noturno com algumas situações? Por exemplo, dessa vez, você tinha alguma coisa muito importante pra fazer, tava Geralmente muito é ansiosa, quando eu tô muito né? estressada. É. Geralmente, então assim, a última vez foi no meio da mudança. Que eu mudei de casa, né? Fui mudar com meu namorado e eu cuidei da mudança toda. E eu fiquei muito estressada. E aí, na primeira noite que eu relaxei, eu já acordei gritando, assim. Então, E por uma criança, como é que você trabalharia isso com ela? teria que ver o que na rotina tá afetando ela. Então, a criança precisa ter rotina. Se o sono não tá muito legal, provavelmente ela não tem rotina ou alguma coisa tá Correto. assim, errada. Então, por exemplo, as crianças têm... Todo mundo tem copinhos na cabeça que cabem estímulos. Às vezes ela tá sendo hiperestimulada em um dos copinhos, então às vezes tem muito som durante o dia e ela fica muito estressada e os pais não percebem porque o copinho de som deles tá de boa. Só que pra criança, como ela é única, é muito. E aí ela acorda à noite berrando às vezes porque ela tem um estímulo durante o dia que tá sendo muito prejudicial pra ela. Você lida com adultos também nessa questão do sono? Porque a Do higiene sono. do sono é fundamental, Então, né? do sono eu ainda não comecei o curso. Ah, tá. Mas vai ser diretamente pra criança. Pra criança. Sim, Você não vai sei até trabalhar onde eu isso. vou poder olhar pra adulto, mas... Aonde que você parou e viu que você queria trabalhar pra criança no meio do seu curso aí? Eu sempre quis trabalhar com Sempre. criança, sempre. Eu só não sabia como. E aí, quando eu vi a oportunidade, eu falei, isso aqui dá pra transformar pra criança. O que você desenvolveu lá no curso que você falou que foi o seu curso, o seu trabalho final? Eu desenvolvi um curso mesmo de inteligência emocional para criança. É como se fosse um workshop de 3 dias para ensinar para as crianças como usar as emoções, o que fazer com elas, como relaxar, como respirar. Então O é como que se fosse uma fazer aulinha. com a criança opositora que grita? Como é que você orienta essa criança para que ela tenha esse autocontrole? Para a criança, primeiro a gente não vai orientar, vai ser primeiro para os Pais. pais. Porque a criança que tá ali, né, tipo, sendo super desafiadora, opositora, ela não vai ouvir a gente. Então, primeiro o pai, ajustar a rotina, primeira coisa de Concordo. todas. E depois tem até um caso que eu tô trabalhando agora de Conta uma pra criança. gente. Não precisa falar o nome, evidentemente, mas... É bem, assim, desafiadora, É. opositora. E a primeira coisa que eu falei pra mãe, e a criança quis participar junto, pequenininho, mas quis participar junto, eu falei, vamos fazer um manual da família, com as regras da família, pra não precisar mais ter castigo. Não vai ter castigo, vai ter consequência de não ter seguido as regras. Então, vocês juntos vão escrever no livro da família quais são as regras e o que acontece quando alguma regra não é seguida. Então, não é um castigo, é uma consequência das ações. E a criança tá de acordo, ela tá escolhendo aquilo. E aí, assinem juntos. E assim falaram, Raquel, Mudou. você não faz ideia, melhorou muito. Porque ele gosta de coisas certinhas. Ele Tá gosta vendo? de regras. Então, como tá escrito ali... Por exemplo, ele vai começar a brigar com a irmã, ele me chama e fala, vou começar a brigar com a minha irmã, o que eu faço? Começou a pedir ajuda pra mãe na hora de, tipo, vou explodir. Então, eu expliquei pra ele, né? Porque como ele tava participando, eu expliquei que o nosso cérebro, ele tem, tipo, uma tampa, assim. E aí, às vezes ele abre, e aí daqui de dentro sai o Tiranossauro Rex. E o Tiranossauro Rex sai querendo demolir tudo, querendo comer tudo, morder tudo, todos. E essa é a nossa parte primitiva, né? E quando a gente é pequenininho, essa parte tá ali o tempo inteiro. A gente não tem essa tampa quase. Ela fecha e abre, fecha e abre. E a tampa é o que vai dar pra gente raciocínio, vai fazer a gente controlar impulso, vai fazer a gente pensar melhor nas ações. Só que pra criança é muito difícil. Só que quando a criança descobre que tem o Tiranossauro Rex, ela pode pedir ajuda pra mãe, pra outro adulto, do tipo, tô louco, o que eu faço? E essa criança começou a fazer isso com a mãe. Começou a falar, Que é demais. tô demais, o que eu faço? E aí, qual E a é a mãe começa a orientação da direcionar. mãe? Por exemplo, um problema muito grande era que ele batia muito na irmã. Sim. E eu falei, você pode, por exemplo, bater na almofada pro tiranossauro poder bater o quanto quiser. Você pode pegar uma garrafa PET vazia e jogar no chão, jogar várias vezes no chão até você cansar.
Você pode ir até a parede, empurrar a parede mais forte que você puder. Você pode gritar. E ele me perguntava, e se não tiver um travesseiro? E se não tiver não sei o quê? E eu falava, aí você pede ajuda da sua mãe pra você poder, por exemplo, rasgar um papel. E ele começou a fazer isso, então começou a buscar a mãe, né? Falando, olha, eu tô... O Tiranossauro Rex quer comer alguma coisa. Sou precisando de ajuda. E uma forma de você criar, então, um estímulo à inteligência emocional da criança. Porque a criança percebe que ela tá fora né? de controle. A criança fala, não tô conseguindo sozinha, tô precisando de ajuda. Porque a criança sozinha não consegue. Imagina, virar pra criança, ai, se acalma. Ela não vai se acalmar. Exatamente. Tipo, a última coisa que ela vai fazer é se acalmar, sabe? Então, mostrar pra criança que ela pode contar com a ajuda de um adulto vai resolver, assim, 90% dos problemas. Claro, se esse adulto estiver preparado pra dar ferramentas pra essa criança. E aí vem a educação, então, parental. Porque tem que ser criativo. Trabalha. Com certeza. Nossa, Nossa, porque toda hora muda, toda muita hora... criatividade. E por isso que precisa ter um curso para isso, para os pais, né? Porque a criatividade é imensa, né? Das crianças. E os pais precisam se adequar. Você tem um curso já? Não. Você só está Eu faço atuando. os cursos... Eu já dei um curso fechadinho, né? Então, para uma turminha de pais, a gente pode fazer isso dentro de escola, fora de escola. No caso, foi uma escola que chamou um grupinho de pais e eu dei ali um curso para alguns. Mas eu costumo fazer atendimentos individuais. Mas estou escrevendo um curso para ser online, para... Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque muita gente acaba não conseguindo participar do curso na hora que é, né? O presencial, etc. E aí então você faz... tô planejando já tô escrevendo um curso para ajudar a diminuir as birras. Fantástico. Isso é fantástico. O que você acha que as pessoas te procuram mais? Que tipo de comportamento fica mais desestruturado da criança? E que eles birra, né? É sempre a mesma coisa, quase. Meu filho não consegue ouvir não, ele quer as coisas na hora que ele quer. E como você orienta? Eu sempre vou investigando a rotina das pessoas. Então, quanto tempo vocês estão dormindo? Né? Que horas acorda? Como acorda? Café da manhã é junto em família? Quem é que tá no café da manhã? Quanto tempo tem de tela? Então eu vou investigando toda a rotina, porque geralmente a rotina tá uma bagunça. Geralmente não tem horário certo para fazer tal coisa. Geralmente é tipo, cada dia é uma coisa e não... Então, assim, primeira coisa, eu investigo a rotina inteira. Eu fico ali uma chata perguntando tudo pra mãe, pro pai. O que tá fazendo, como tá fazendo, com quem tá fazendo. Até porque tem criança que na escola é um anjo, em casa não. Às vezes o contrário. A escola é maravilhosa. Chega em casa e fala, não sei o que acontece. Ele vai na casa de todo mundo, é lindo, maravilhoso, chega aqui. Exatamente. Aí com a avó se comporta muito bem, com o restante não. Então eu tenho que perguntar de todo mundo. É assim, eu faço uma triagem mesmo. O primeiro atendimento é só pra eu ouvir. Claro. É só pra eu ouvir. E nesse caso, o que acontece? É falta de limite de um ou de outro? E aí, por exemplo... É bonzinho em casa, porque em casa tem limite. Aí chega na escola é daqueles bagunceiríssimos, assim. Qual que é a questão, normalmente? É porque tá faltando em algum lugar, mas não um limite. Geralmente tá faltando apego, geralmente tá faltando segurança em um dos dois lugares. Então, se a criança tá em falta, com alguma coisa em falta em algum lugar, ela vai explodir no outro. Desequilíbrio, então. Então, por exemplo, em casa, vou dar um exemplo super difícil, assim, de pegar. A criança tá com falta de estímulo musical em casa e por isso na escola surta várias vezes. Tá. E por isso na casa da avó surta várias vezes. É difícil de pegar isso, você tem que ir investigando muito, muito, muito por tentativa e erro. Vamos ajustar isso aqui, vamos ajustar o quanto que essa criança tem de estímulo visual, vamos ajustar o quanto essa criança tem de sono, vamos ajustar a soneca da tarde, vamos ajustar tempo de tela, vamos ajustar música. Poxa, aí conseguimos. Então, é falta. Tudo que tem uma birra, uma explosão, indica uma falta de alguma coisa. E a gente tem que descobrir. E às vezes sozinho é muito difícil, por isso que é muito importante ter uma educadora parental junto. Sem dúvida. Porque às vezes até é uma coisa óbvia. Pode ser uma coisa super óbvia, só que pra pessoa não é óbvia. Sim. Senão já teria resolvido, né? Claro. E o como resolver, talvez, né? Às vezes você sabe o que tá acontecendo, mas você não consegue resolver, porque você não enxergou a solução, ou você não identificou que aquilo é aplicável na sua família, né? Não, e outra coisa que eu acho muito interessante é ensinar caminhos, como você faz para as crianças, de como conduzir, já que a gente tem aquela emoção e tem que expressar. Só que tem várias formas de expressar, e não é daquela que é o impulso, né? Aquele primeiro momento. Exatamente. Mas as crianças aprendem muito bem. É assim ótimo. que elas descobrem
pra que serve a emoção e o que fazer com ela pra ser bom pra você, elas vão fazer. Elas só precisam ouvir uma vez e elas vão fazer. Sabe? Elas vão lembrar. Então, às vezes só precisa ter esse contato. Às vezes uma escola só precisa chamar uma educadora parental pra dar um workshop de 1 hora pra mudar o jeito que as crianças vão agir, sabe? E no caso do workshop, é para as crianças? Sim, dá pra gente fazer pras crianças. Bem direcionado. E que idade que você acha que isso funciona melhor? Olha, a partir dos 4 aninhos, elas já vão conseguir entender a gente, né? Com uma facilidade melhor. E já vai ter começado a desenvolver o controle inibitório. Então, vai começar a ser mais fácil. Quanto mais velha, mais fácil. Então, se a criança tem 7 anos... informação, né? Não só por captar melhor a informação, mas por conseguir ter aquele controle de, tipo, eu vou falar com alguém se eu tô precisando de alguma coisa. Então, uma criança de 4 anos já sabe que não pode jogar o copo no chão, só que ela não consegue não jogar o copo no chão, é mais forte que ela, é o dinossauro, entendeu? É o dinossauro que fala, eu vou jogar. Uma criança de 7, 8 anos já consegue controlar melhor. É tipo, eu quero muito, mas eu não vou fazer, porque não é pra eu fazer. Então, uma criança de 7 anos consegue fazer isso, uma de 3 não consegue. Sim. Vai jogar no chão mesmo Sim. sabendo que não pode. Não vai conseguir. E hoje tem sido amplamente divulgado o processo de educação parental, principalmente para as escolas, porque acho que as escolas hoje estão numa falta, né, Suzy? Depois, principalmente da pandemia, né, que ficou um gap aí das crianças que, assim... ficaram muito tempo em casa, não sabiam mais se reconectar com o coletivo, e as escolas aí tentando ajustar o emocional também das crianças, além do social, né? Não tá sendo muito divulgado, não, sendo bem honesta. É uma coisa nova que pouca gente conhece a profissão. Nos Estados Unidos já tá bombando, assim, toda a parte de criação neurocompatível já tá bombando. Aqui, você bate numa escola pra falar sobre, eles ficam assim, ficam, uau, sabe? Ainda não tá sendo super divulgado, tem pouca gente aqui ainda fazendo. E... assim, no meu caso, por exemplo, tem muito preconceito também. Porque me veem, é novinha, não sabe nada. A primeira coisa que me falam é, mas você tem filho? Primeira coisa. Sempre, sempre. E nunca, vou falar nunca, a pergunta é por curiosidade. Nunca tão curioso de saber se eu tenho filho ou não. É sempre com julgamento. Tentando me descredibilizar. Exatamente. Sim. Ou é pelo etarismo, né, que a gente fala, de muito jovem, e às vezes as pessoas também muito velhas, né? Ou pela a ausência do fator que você está estudando, né? Não tenho filho, então não posso falar sobre, eu não estudei? Como assim? Exato. Não tenho a prática, não sei como lidar na hora mesmo, porque acontece esporadicamente vendo o outro, né? Mas aí vamos pensar, um psiquiatra precisa ter um transtorno mental para ser um bom psiquiatra? Um oncologista precisa ter câncer para ser um bom oncologista? Um pediatra precisa ter filho? Não precisa. Então, simplesmente... Isso geralmente vem de mães que me ouvem falando coisas que geram gatilhos nelas. Sim. Que elas vêm, tipo, eu não gostei do que ela falou porque eu não faço isso. Exatamente. Então, isso está me incomodando. E então, eu vou tentar tirar o crédito dela, total. É isso aí. Em regra, a gente vê isso, né? Esse processo de crítica é das pessoas que sofrem uma certa ameaça, né? Não, eles se identificam com aquilo de errado que a pessoa está colocando e com aquilo que não estão fazendo. Exatamente. Então, é uma forma de minimizar o sentimento de culpa, né? O vídeo que eu mais tenho comentários, você tem filho? Quantos filhos você tem? É um vídeo que eu tô falando 4 coisas que te tornam uma mãe emocionalmente imatura nesse momento. O que seria? Responder só porque sim, porque eu quero, porque eu mandei, culpar sempre alguém, então eu só fiz isso porque você me fez fazer isso, se vitimizar, sempre então você não me ama e tal. Tudo isso te torna uma pessoa emocionalmente matura, pelo menos ali no momento de ser mãe, de maternar, de ser pai. Só que dá pra mudar, e eu falo no vídeo, isso não tô te falando que você é uma mãe ruim, só quero dizer que talvez tenham coisas que você pode melhorar ainda mais. Né? Eu posso te ajudar. Aí já era. Você não tem filho, né? Quantos filhos você tem? Isso é gente que com certeza fala pro filho, não vai porque eu mandei. E tudo bem, se você quer agir assim, eu não vou criticar o seu jeito de ser pai, de ser mãe. Só que eu tô ensinando a educação consciente. E a educação consciente não é assim que faz.
E é um processo, né? Eu acho que a gente está num processo de evolução social para isso, né? Que as pessoas ainda acham que nasceram com o dom, de educar, de saber o que fazer, né? E não gostam muito de ouvir a opinião alheia. Né? E aí é um processo que a gente precisa entender que, poxa vida, tem tanta gente estudando cada uma hoje de áreas diferentes da vida exatamente para a gente ajustar, ajuda, né? Melhorar, progredir, ter esse auxílio que é necessário. Tipo, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu tô ajudando. Tem gente que adora mas conteúdo. Mas isso dá trabalho. Opa! Mudar comportamentos, eu sempre digo, é a coisa mais difícil, porque te exige mesmo, sabe? Autocorreção, você ter que mudar, isso dá trabalho. Sem dúvida. Educar filhos é extremamente trabalhoso. Com certeza. Com certeza. Eu sempre digo que é o maior trabalho que nós temos e o mais importante. Com certeza. Porque se você educar bem teu filho, tudo vai melhorar, sabe? Sim. A tua vida, a vida do outro, então é complicado, não é? E se você não educar, você vai ver os resultados rapidinho. As consequências vêm, né? Não tem por E aí onde. depois não tem como se vitimizar, né? Vai dizer o quê? Não fui não fui eu que eduquei? Não, foi você que educou, né? Não, e uma coisa que eu achei interessante você falar é que também a pessoa não vai se vitimizar dizendo minha mãe errou, meu pai errou, sabe? Não vai ficar se escondendo atrás de uma coisa que não podemos mudar. É só para se conscientizar e pensar o que eu posso fazer de maneira diferente. Exato. Não é? Tanta gente fala, eu apanhei, tô aqui vivo. Tá cheio de problema, sabe? Você quer que seu filho também cresça com medo de você? Você quer que seu filho cresça escondendo coisa de você? Ou quer que ele cresça abrindo as coisas pra você, te pedindo ajuda se necessário, sem medo de você, né? Então, não é porque seus pais fizeram que é pra você fazer também. A gente tá aí pra melhorar sempre. Sim, sem dúvida, até porque a gente tem mudanças de gerações, né? Mas nessa questão, por exemplo, do medo, né? E do respeito, como é que hoje é o paradigma a ser estudado, né? O que as crianças devem enxergar nos seus pais? Porque a gente tem visto isso muito constantemente, que é falta de respeito, pais se rebaixando numa hierarquia igual dos filhos, porque trabalham muito, se sentem culpados, etc. E aí, bom, estão tendo... né, N problemas relativos à educação. Qual é o paradigma hoje, então, de pais que pretendem educar bem os seus filhos? Então, tem estilos parentais, né? Tem o estilo parental autoritário, que vai falar, eu sou o pai, eu que mando, e fim de papo. Tem o permissivo, que vai entrar ali, eu sou amigo do meu filho, tal. E na educação consciente, no estilo consciente de educar, você é o pai, você está acima, você é, tipo, regra, basicamente, mas por segurança da criança. Tipo, a criança não pode simplesmente te desobedecer e falar que vocês são iguais, não. Você tem que passar uma... Tem uma hierarquia, digamos assim. Exatamente. Tá? E a gente sempre fala que, por exemplo, os pais, eles não podem um colocar o outro pra baixo. Na frente da criança, mesma coisa. Se eu falei não, o outro tem que falar não também. Exatamente. Na frente da criança, depois vocês discutem. Perfeito. Mas pra ser uma hierarquia, entendeu? De ver o pai como pai. O pai é um lugar seguro, é um lugar que ele pode contar com aquilo e que vai guiar ele durante a infância pra se tornar um adulto que depois vai poder andar com as próprias pernas. Sim. Mas não é um tipo, eu sou muito melhor que você, não sou amigo, não sou a mesma coisa que você não manda em mim. Eu sou o pai, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você, né, responde a mim, só que eu te respeito. Sim. Essa é a diferença, entendeu? Dentro da educação parental. Não é eu sou a mãe, eu que mando. Não, olha, eu sou a mãe, eu tô falando isso pra te proteger e você tá precisando fazer isso agora, porque senão você vai se machucar. E eu preciso que você faça isso, eu não tenho outra saída, né? Mas eu tô te explicando por que eu tô fazendo isso e estou te respeitando. Sim. Em última instância, aí a mãe veio e falou assim, então, e por fim eu que mando? Não tem? Por fim, no final, assim, olha, okay. Então, eu escutei tem todos os argumentos, tá. Porém vai fazer. Então, e no fim, eu que mando? No fim, a mãe que manda, sim. Se for ver bem. Não é. Mas é sempre... o negócio da educação consciente é respeitar a criança. A mãe vai mandar, não porque ela manda em fim de papo, mas porque ela está criando aquela criança, ela está desenvolvendo aquela criança, ela está protegendo aquela criança. Então, é por isso que ela que manda, entendeu? E não porque, tipo, eu mando, porque eu sou boa. Não, eu oriento. É diferente, sabe? A mãe que orienta. Sim. Acho que essa palavra é boa. Às vezes, e aí, pegando esse gancho do oriento, tipo, explicar para o filho, olha, você não vai fazer isso porque vai acontecer tal coisa. Ou porque você é muito criança para entender as consequências disso. Tem isso? É assim que deve ser a orientação? É interessante sempre explicar para a criança, porque a criança precisa de previsibilidade. Ela precisa saber o que está acontecendo
para ela ter uma resposta emocional mais adequada às situações. Então, se a gente vai lá e fala por que não, aquela criança vai ficar ansiosa e ela vai ter mais chances de fazer birra, por exemplo. Agora, uma coisa até que você falou, você é muito criança para entender isso, tá rebaixando a criança. Tá. É importante explicar o que tá acontecendo. Olha, a gente não vai poder fazer isso agora porque não está na hora. Não precisa dar grandes explicações, mas pelo menos alguma justificativa a criança merece. Agora não tá na hora, em outro momento a gente conversa disso. Beleza. Então, tipo, é muito importante você explicar e dar meio que uma orientação ali pras crianças, só para elas terem a previsibilidade, só para elas poderem entender o que está acontecendo e ter menos chance de fazer uma birra, ter mais chance de colaborar. Sim. E fazendo a birra? Qual é a etapa dos pais? Qual é a etapa? Primeiro de tudo, acolhe, né? Então, ok, eu sei que não é a vontade, dá vontade de falar, pelo amor de Deus, para com isso. Então, acolher, tá em público, tira a criança de público e coloca ela mais contida possível pra ela conseguir se recuperar mais facilmente. Vai no banheiro, vai no corredor, vai para o estacionamento. Tira do lugar que tá público ali. E, primeiro, acolhe. Olha, eu sei que você tá irritado, eu entendo que você tá irritado. E tenta dar nome pra emoção da criança. Então, eu sei que você tá irritada, eu também fico brava nessas situações. E tenta explicar. Eu também ficaria brava se eu fosse você e eu quisesse muito comer um sorvete e não pudesse. Mas a gente não pode comer o sorvete agora porque a gente precisa comer outra coisa. Vamos estudar outra opção? Então, tipo, acolhe, explica a emoção, nomeia a emoção e orienta pra outra coisa. Desvia o foco de algum jeito. Então, depois do almoço, o que você vai querer? Você vai querer banana com chocolate? Ou você vai querer um sorvete de flocos? Eu vou querer um sorvete de flocos, e você? Magicamente assim, não é assim que acontece todas as vezes, não claro. é. Mas é esse o caminho que é o ideal. A criança vai, eu quero sorvete agora, tudo bem. E repete aquele momento. A mãe precisa ser a pessoa mais paciente do planeta. Tomar vários chás de on, né? Vários chás. Isso. Porque quanto mais isso for repetido, mais, assim, não é que vai acontecer só uma vez e, se curou, a criança nunca mais fez birra. É por repetição. Não, por repetição. Eventualmente, essa criança vai reagir rapidamente ao acolhimento, à nomeação da emoção e ao redirecionamento. Eventualmente, essa criança vai redirecionar. Só que esse processo é trabalhoso. Muito. Né? E exige muita disciplina das nossas reações. Sim. Porque Nossa. como é que você vai falar, não pode gritar? Você não pode gritar! Exatamente. Então, a criança ensina muito pra gente. Porque pra mudar o comportamento dela, você tem que mudar o seu seu. próprio. E assim, o ruim, né, que eu digo o ruim, é que o grito funciona. Vai fazer a criança parar, só que vai fazer a criança ter medo. O grito deixa o cérebro da criança mais devagar. O grito pode fazer a criança ir pior na escola. O grito pode fazer muita coisa. Só que o grito funciona. Só que não vai levar você onde você quer, provavelmente. Então, os pais precisam mudar para conseguir. Eu faço muitos exercícios com as mães, com os pais, para saírem do automático. Porque a gente tá no automático. O automático é, para de ser chato, que coisa. Né? E a mãe vai precisar respirar e falar... Eu sei que tá sendo muito duro pra você ficar no carro, mas a gente vai chegar. E exige muito da gente fazer isso. E como? Exige muito. Só que dá pra chegar nisso. Só que a gente precisa sair do automático. Porque o automático é para, coisa. Ótimo. O que você percebeu que foi muito importante nas tuas mudanças? Que vivência você teve? Que situação foi assim, deu um insight? Você falou, nossa... Isso é pra minha vida, assim, né? Eu acho que, assim, de tudo, né, juntando parte pessoal, parte profissional, o que eu sempre me pego é quando eu olho para as crianças que estão assim na minha vida. Então, meus sobrinhos, eu tenho 2 sobrinhos meninos, uma menina e tenho 2 enteadas. Eu olho e penso, nossa, se eu não tivesse me trabalhado, eu não ia estar aqui para ver eles. Eu ia ter tirado minha própria vida. Então, tipo, eu não ia estar aqui. Então, que bom que eu tenho eles. E que bom que eu tô aqui. Ai, você ficou emocionada. Que coisa linda. Porque é tão lindo isso. Com porque é uma emoção mesmo. A gente tem que falar sobre isso, né? Porque a gente... nós somos seres humanos e a gente está aqui exatamente
porque a gente é emoção, Sim. né? É razão estudando a emoção. E agora cá pra nós, em casa de ferreiro espeto de pau, as suas irmãs te escutam, os seus irmãos escutam os teus conselhos? sobrinhos. Ou não? Uma das minhas irmãs me procura. É Ela mesmo? pede ajuda sim. A outra nunca pediu, eu nunca quis escutar, mas eu tô aqui pra ela, se ela quiser. Eu já estamos aqui, né? Mandando recadinho. E tua mãe, já chegou um momento pra você, o teu pai falou, nossa, né? Agora que eu vejo que não devia ter feito isso ou aquilo. Minha mãe já. É mesmo? Em que Já. momento ela falou? Falando sobre o quê? Ai, eu acho que assim, em todos os momentos que eu passei ali por um período mais depressivo, que eu estive com a psiquiatra, minha mãe, ela vira e mexe e fala, sabe? O quê? Que, tipo, ai, sinto muito por não ter sido de tal jeito em algum momento. E eu falo, imagina, né? Não tinha como fazer, não tinha como saber. Claro. Não tinha como ser diferente. E, então, tem várias coisas que ela reconhece e ela queria ter sido diferente. Ela fala pra mim e pras minhas irmãs. Só que vai fazer o quê? Sim, vamos pra frente. Né? Bola pra frente, tamo aí. Você acha que as mulheres, elas, via de regra, elas admitem mais as suas falhas do que os homens? Você que está lidando com a Eu acho educação que é parental? mais como é fácil, que é? socialmente falando, a gente tá mais autorizada a fazer isso do que os homens, então pra gente O é que mais você fácil. sente com os homens, assim, a tua dificuldade maior? Ainda deles tem consentir? muito disso, de que homem tem que ser durão, homem tem que ser forte, homem tem que ser a palavra final. Ainda existe muito isso grudado na nossa cabeça. Então, para os homens é muito mais desafiador, eles não estão acostumados, eles não cresceram podendo colocar as emoções para fora. Então, para nós mulheres é mais fácil, mas não quer dizer que os homens não consigam, é só que eles não estão acostumados. Sim, precisa desse treino, né? Através do pai e da mãe. Precisa, tanto que na educação parental, 98% das vezes vem só a mãe. Vem a mãe, vem a babá, vem a avó. O pai não. A figura feminina, né? Que tem sempre. mais esse olhar, né? E o olhar mesmo da mulher, que eu acho que tem essa história do ser protetora, né? Muito da maternidade envolvido nisso, e acha que talvez isso seja mais dela. Também tem isso, né? Quando, na verdade, você precisa dividir também. A mulher também precisa aprender a dividir isso Mas eu acho com que o marido, vai né? muito nessa questão de que a gente sempre é mais aberta para ser corrigir, para pedir ajuda, né? Nós nos libertamos mais daquela questão, pras vou fazer terapias, sozinha. Tanto é que você vê que o número de homens Mulheres, fazendo terapia é infinitamente menor do que o de número mulheres. de mulheres. As mulheres No coaching buscam a mesma mais, coisa, no seu trabalho também é a mesma coisa. Você vê mesmo nas reuniões de escola, as mães, né, independente de trabalharem ou não, porque hoje grande parte das mães trabalham fora, elas comparecem, é mais difícil essa parte masculina, mas eu acho que vai muito dessa tradição de que o homem ele tem sempre que acertar, ele não pode mostrar fraqueza, não pode mostrar que errou, porque ele seria desconstruído, né? Sim. A imagem dele Sim. não seria positiva, ele tem que ser bem sucedido, Então tem é que desafiador ser ainda muito, pra trabalhar com os difícil. homens. Super desafiador. É uma geração. Eu acho que, aliás, não vai nenhuma geração. São várias gerações com ainda pra certeza. gente mudar esse. Mas estamos mudando. Estereótipo Você vê que masculino hoje aí, né? o homem ajuda na troca de uma fralda, hoje ajuda, né? dúvida. Coisa que E anteriormente não era pra ser ajuda, né? Era pra ser um trabalho compartilhado. Divisão, Exato. né? De tarefas Mas tá ali, vindo, tanto mas de tá casa vindo, quanto graças dos a filhos, Deus, né? até a guarda. Há 20 anos atrás não se pensava no pai ter a guarda de uma criança, já era batata que seria a mãe. E hoje não, né? Graças a Deus estamos avançando, não porque é o gênero feminino ou masculino, mas quem está mais preparado para educar aquela criança, para lidar, dar atenção, né? Sim. Então temos aí um momento bonito, bonito de transformação. E que todas as técnicas, né, e terapias que vêm, elas vêm muito para ajudar esse processo de E conscientização. eu sempre dou uma orientação para as mães, nós criamos os nossos meninos, né? Então, vamos criá-los de forma que eles possam se expressar, que eles possam colaborar em casa. Porque ainda tem aquela, menino não faz isso, menino não faz aquilo. Faz sim! Vai ajudar a tirar a louça, vai ajudar lá a lavar a cuequinha embaixo do chuveiro, não é só a menina Não, que... eu desde já fico falando na cabeça do meu namorado sobre educação parental, porque eu vejo ele com as meninas, ele é super autoritário, sabe? Com as filhas dele. E eu fico tipo, ai meu Deus do céu. E aí eu vou tentando falar, eu vou falando, e ele, não é nada disso. E eu tipo, pelo amor de Deus. Me escute. Mas ele ainda tá na geração que ainda precisa entrar na cabeça que isso, né?
vai acontecer. E quando você... Ainda bem, e tem 2 meninas, né? Porque aí não reproduziu ainda pros meninos, ainda bem, né? Porque aí a obrigação é, na verdade, nossa, de estudar muito pra gente poder reproduzir isso pros meninos, né? Eu tenho uma Educar os tarefa. meninos, né? É muito importante para que eles saibam se expressar, sentir, manifestar, mostrar que estão fracos, mostrar que naquele momento precisam de um acolhimento, né? Exatamente. Isso é muito... E a sua carreira online, como é que ela tá? Você dá dicas no TikTok sobre toda essa educação parental? Como é que é isso? Hoje em dia no TikTok eu tenho 2 perfis, na verdade. Um perfil é só pra educação parental, porque eu queria ter um perfil com um público só que se interessa por isso, pra ter a menor quantidade possível de comentários chatos, né? E um que é o meu perfil Raquel. Que sou eu sendo eu. Então eu posto meu dia a dia, eu posto respondendo dúvidas, o pessoal deixa comentário, conta aquela história, eu vou e conto. Qual é a história que eles mais pedem pra você reproduzir? Assim? História de namorado. Me conta. Queremos saber. Então, aí você já explica, aproveita e explica por que você era conselheira amorosa. Conta esse gancho aí. Então, eu tô no meu 6º namorado, né? E todos têm aí uma história meio peculiar. Talvez eu seja culpada, né? Não sei. São tantos namoros que não deram certo, às vezes sou eu o problema. Não, brincadeira, tem alguns que eu tenho certeza que o problema são eles. Ufa! Tenho certeza absoluta. Eu diria que um aí eu fui o problema, tá? O restante foram eles. Uma vez eu tava no meu namorado número 4, se eu não me engano. Eu acabei contando um pouco por cima o que aconteceu no nosso término e as pessoas ficaram muito assim, nossa, eu não acredito, e começaram a perguntar sobre, e aí começaram a falar, isso tá acontecendo comigo também, o que eu faço? E começaram a fazer perguntas e virou um Insta de conselho amoroso. Foi meio que sem querer, assim. E você tirava os conselhos da onde? Você já estava estudando a gestão emocional? Eu já era formada em gestão emocional, e era muito assim, do que eu achava mesmo, eu dava a minha opinião e o que... fazia sentido. Misturado com... Exato, e aí eu ia respondendo, assim, os conselhos. Agora, curiosidade, bombando, né? O que tinha acontecido que outras pessoas se identificaram? Então, eu namorava um cara, ele era bem mais velho que eu, tinha 11 anos mais velho. Essa era a tua característica? Sempre pessoas mais velhas do que você? Que você falou eu sempre namorei pessoas mais velhas, mas não, não muito, assim. O primeiro era o quê? 2 anos mais velho que eu, então... Um era 1 ano mais velho que eu. O meu atual tem 9 anos mais velho que eu. Né? Talvez eu esteja sempre ali com pessoas mais velhas. Mas enfim. Tá. O que aconteceu? Esse moço, ele era muito fechado, ele era muito frio. Muito diferente de mim. Então, eu sempre falava as coisas, ele me olhava assim. E eu, tipo... E aí, uma vez, até a minha mãe falou assim, você não acha que ele é muito controlador? Eu falei, acho. Eu falava alguma coisa, ele já assim... Ele era muito estranho. Eu, sinceramente, não sei o que eu estava fazendo com ele. Foi pandemia, tipo... Era ele que eu tava vendo. Então, acabou ficando, sabe? Ele era todo, assim, de não querer assumir um relacionamento, só que, ao mesmo tempo, falava que eu era namorada, e ele não conseguia falar pra mim que eu era namorada. Só conseguia falar pros outros. Então, era tudo muito estranho, mas beleza. E aí, ele morava em outra cidade. A gente ficava indo e vindo, assim, pandemia, indo e vindo, pra ver a criatura divina. E ele sempre dava a entender que não tava nem aí pra mim, basicamente, e tal. Mas era um rolo, assim. Sei. Digo que era namorado só porque, quando a gente terminou, ele falou que a gente era namorado, sim. E aí, da última vez que eu estive lá, ele tava mexendo no celular e me passou o celular pra eu pedir uma coisa no iFood. E aí desceu uma mensagem que eu sabia que era a ex dele. E aí eu só dei risada e falei assim, manda um beijo pra sua ex. E entreguei na mão dele. E aí ele se transformou e falou, você é mesmo uma criança, né? Se você fosse mais velha, você não ia fazer indiretinha assim, você ia falar o que tava acontecendo. Você ia ser mais séria. E eu, tipo, desculpa? Como assim? Tipo, eu não entendi nada, sabe? Mas eu tinha chegado lá, era uma sexta, e eu só ia embora na segunda-feira. Que estranho, mas tá. E eu passei a tarde, enquanto ele trabalhava, na casa de uns amigos nossos. E lá eu já conversei com um amigo nosso, falando, eu não sei o que eu tô fazendo com ele. Ele é muito estranho, ele é muito controlador. Já não sabia o que eu tava fazendo com ele. E aí, à noite, a gente foi na casa de uns amigos dele. E chegando lá, os meninos saíram pra comprar gelo. E eu fiquei com a amiga dele.
que virou pra mim e falou, ai, a fulaninha, ex dele, né, fica aparecendo até hoje. Já falei pra ele parar de encontrar ela, senão ela vai aparecer grávida. Nossa! Aí eu falei, ele se encontrou ainda. Ela, a última vez faz uns 3 meses. Só que a gente já tava junto. Sim. E supostamente só eu e ele. Aí eu, entendi. E aí sentamos na mesa, depois todo mundo chegou e eu tava mais quietinha. Que eu tava digerindo o que eu tinha acabado de ouvir. Claro. E aí o amigo dele falou assim, você não sabe, o fulano pediu esses dias café da manhã, ao invés de pedir na casa dele, ele pediu pra cá. Porque ele tem aqui, né, no Rápido, ele pediu pra cá. E eu, tipo, grande coisa, não liguei. Até porque não tinha o que ligar. E aí, o campeão do meu lado me viu com a cara um pouco mais fechada e falou, você tem sempre que fazer um drama, né? Eu falei, o que foi? Ele, você ouviu ele dizendo que eu pedi café da manhã? Já imaginou que era pra 2 pessoas, né? Era pra uma pessoa só. Ai, meu Deus, se entregou de bandeira. E eu, tipo... Eu falei, nossa, isso na frente dos amigos, tá? Nossa. E eu, assim... E eu ainda tinha mais 2 dias pra enfrentar ele. Eu não tinha o que fazer. Sábado, beleza, tudo certo. Domingo, à noite, ele tinha um curso pra ouvir no computador. E ele foi ouvir e eu fiquei na sala. E aí eu peguei a TV, liguei e eu fui colocar pra assistir Vampire Diaries. Aí na Amazon, assim, na entrada, tava lá o nome de quem? Dela. Aí eu, tipo... Gente, meu Deus. Mas continua, que depois eu vou falar do momento shine que você está dando. Porque realmente, eu sempre digo, não precisa procurar. Não. As coisas vêm na nossa mão. Momento shine, gente. É isso aí. Aí eu tirei do login dela pra eu poder assistir minha série em paz, né? Meu Deus. Eu não tinha o que fazer, eu só ia embora no dia seguinte. Então eu fiquei ali, né? Assim, E aí? assistindo, aí ele veio, saiu do escritório. Eu falei, troquei o seu login. Ele, por quê? Eu falei, porque tava da fulana. Fulana? Que fulana? Você me faz pensar na fulana. Se não fosse você falando dela, eu não ia ficar pensando nela. Detalhe, eu só mencionei ela essas 2 vezes que eu contei aqui. Ele e a fulana casaram. Jura? Juro. Gente, que história. Juro. Que história. Não acaba aí, fica pior. Tem pior? Não. Continue. Tá bom, Piora muito. meu pai, muito. Ele surtou e eu comecei... Eu fiquei assim, paralisada. Ele, o que você tá me olhando com essa cara de tonta? E eu olhava, e ele, se você fosse mais velha, você não ia ficar assim, é por isso que eu não queria namorar, só dor de cabeça, só ciúme, sei lá o quê. E começou a surtar. Aí eu deitei pra dormir. Humilhada, tá? Porque o gato tinha toque, e ele dormia sem lençol em cima. Então, tipo, só assim, deitada, sabe, no colchão. Ai, Humilhada, chorando. E ele, para de chorar, que tá fazendo barulho, eu quero dormir. E eu, tipo... E eu pensando, amanhã eu vou embora, tipo, tá tudo bem. Acordo, 7 da manhã, com esse maluco gritando, você acha que eu sou otário, né? E eu, okay. Ai, meu Deus. Como assim? O que você fez? Você acha que eu sou otário? E eu sentei na cama, eu pensei, bom, nessa altura, até tô achando, assim, né? Se for ver bem. Tenho certeza. Eu, tipo, o que foi? E eu, né, sem coberta, sem lente de contato, não tava nem enxergando ele. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele, não se faz de louca. Todo mundo aqui, não falou o nome da cidade dele, vai saber que eu tô namorando uma vagabunda. Não sei o quê. E eu assim, tipo, o quê? Ele foi pra academia. Saiu, foi pra academia. E eu fiquei assim. Gente, aí eu me levantei, coloquei minha lente, coloquei minha roupa, né? E comecei a falar com uma amiga, tipo, surtou, não sei o que aconteceu. Aí ele voltou, chegou assim com o celular com um print de uma pessoa que eu seguia. Você acha que eu sou idiota, né? Eu falei, você quer que eu pare de seguir ele? Eu posso parar de seguir, não tem problema. Não, agora a merda já foi feita, você já fez. E eu, tipo, pera, que eu não tô entendendo. Por que a gente tá brigando? Eu não tô entendendo. E ele disse, todo mundo vai saber. Eu falei, olha, ele tem um podcast e ele me chamou pra participar. Mas se você quiser, eu não vou. Fica tranquilo. Você é uma profissional mesmo, né? Se fosse profissional, você não teria seguido o perfil pessoal dele, sim o do podcast. E eu, tipo... Só que ele começou a se alterar no nível... Eu tinha certeza absoluta que eu ia apanhar aquele dia. Ele vinha pra cima de mim e falava e apontava o dedo, eu assim, ó. Nossa. E ele era bem grande, assim, bem maior que eu. E eu, tipo, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, ele tava muito alterado. E eram 8 da manhã ainda. E meu voo, meu voo era 8 da noite.
Aí eu falei, você quer que eu vá embora? Ele, quero, sai daqui, nunca mais aparece na minha frente. Eu falei, tudo bem. Arrumei minha mala, fechei. Quando eu levantei, ele me enfiou assim na parede e falou, você sabe o que vai acontecer se você sair daqui? E eu pensei, meu Deus. não, mas talvez eu não queira. Sentei no sofá e fiquei assim. Tipo, o que você faz numa situação que você tá sozinha com um homem? Fique quieta, né? E aí eu mandei mensagem pra aquele casal de amigos que eu mencionei que eu tinha ido na casa, que eram amigos meus, Sim. mas que conheciam ele desde pequenos. Eu falei, oi, tudo bem? Vocês estão acordados? Só mandei isso pros dois. Falei, oi, você tá acordado? Aí ele apareceu aqui no meu ombro, porque ele ia e voltava do escritório. Apaga. Ai, meu Deus. E apaguei a mensagem. Aí eu mandei de novo. Ele, você vai continuar mandando mensagem? Falei, não vou continuar mandando mensagem. Parei, apaguei também. Que situação. E fiquei olhando. Aí, esse amigo, ele praticava Theta Healing. Ele pratica Theta Healing. E ele usa muito a intuição dele. Ele é muito intuitivo. Eu não falei nada na mensagem, mas ele sabia que tinha alguma coisa muito errada. Ele ligou. Eu atendi. E aí ele já não podia fazer nada. Ele falou, coloca na viva voz. Coloquei. Falou, oi, a gente nem ficou muito junto dessa vez, tô indo tomar café da manhã com a esposa dele. Você e o fulaninho não querem ir? Eu falei, quero. Ótimo. E o cara me olhando assim, com cara de que, tipo, vou te matar. Ele, eu não posso ir. Eu falei, ele não pode ir. Ele falou, então eu tô passando aí, tô chegando em 5 minutos, já desce. Nossa. Falei, tá bom. Eu chorando, assim, eu me maquiava, tremendo assim no espelho, pra ser bem acreditável, né? Fui embora só com a minha bolsa, não peguei minha mala, desci. Entrei no carro, a primeira coisa que eles perguntaram foi, ele te bateu? Nossa. Primeira coisa. Eu olha falei, isso. não. E eu tirei uma foto do meu rosto naquela hora, porque eu tinha certeza que eu ia esquecer do quanto que foi tenso. Traumatizante, triste. Porque ele gritava muito, eu tinha certeza que ele ia me bater, tipo, certeza. E eu nem sabia por quê, sabe? Eu não sabia nem por que ele tava assim, alterado desse jeito. E aí eu passei o dia fora, voltei faltando 5 minutos pra eu precisar sair, eles me esperaram lá de baixo, subi, e aí ele tava lá em cima falando, olha, desculpa, eu gritei com você, porque você me fez gritar com você, claro. porque você é uma vagabunda, sua família bebe demais, e eu assim, que é a minha família? Você tá... Vê, né? A melhor defesa é o ataque. Claro. Como ele estava errado, criou uma outra situação para poder tirar o foco do erro dele, onde A você justificativa. passou a ser a errada. Que coisa séria. A justificativa, né? Nossa. E aí eu fui embora e nunca mais apareceu, assim, não perguntou nem se eu cheguei Sumiu. viva em São Paulo, Nada. não. E quanto tempo depois? Você falou que ele casou com ele? Ele tá casado agora. Eu acho que 1 mês depois eu vi já que eles estavam juntos. Ai, Eu acho que eles nunca não estiveram juntos, Certo. sabe? Eu acho que eles sempre estiveram juntos, na verdade. Talvez naquela época fosse um rolo, porque eles estavam enrolados, mas você tava namorando, né? Eu acho que, se duvidar, eu que era enrolada, né? Não... E a boazinha, né? É. Você viu? É. Sempre a boazinha, aquela que engole e tal. Você já tinha passado por o processo de depressão quando... Já. Isso é recente até. É recente? É. Foi da pandemia agora que Foi você tá na falando. pandemia. Né? Mas isso você já tava mais protegida emocionalmente, Tava, tanto né? Não que não te me abalou desabou. tanto, né? Eu fiquei muito chateada, principalmente porque eu não tava entendendo. Demorou pra eu entender por que ele gritou tanto comigo, sabe? Aí eu entendi que, na verdade, bom, eu tinha descoberto Lógico. e ele tava com E ódio ele de tava mim. com raiva. Ele tinha claro. dado outros sinais pra você desse comportamento? Ele A gente não vê. sempre falava baixo, calmo, ele nunca tinha se alterado, nunca. Mas esse casal de amigos chegou lá perguntando se tinha apanhado, porque eles já conheciam ele Conheciam ele. e já sabiam que ele poderia ter feito esse tipo de comportamento? Aí eles começaram a me contar um monte de coisa. Ah, é? Já tinha agido assim com outras É. moças? Nossa, que livramento. Exatamente, mas ainda bem que você tinha inteligência emocional, né? Agiu, ficou Eu fiz o que eu tinha que estabilizada. fazer pra ele não Claro. desestabilizar mais. É. Tipo, em nenhum momento eu rebatia. Eu podia ter Claro. rebatido ali. Você que tá gritando, você que tá sendo Nossa, criança. Eu, sim. aqui, ó. Sim. Era o gatilho pra ele ter motivo. Fiquei quieta, pra... fiquei- É, Fiquei quieta, cabeça Nossa. baixa, apaga a mensagem, apaguei. tá, fez o correto. Fiquei Naquela esperando. hora, a frágil era você, não era ele, né? Exato. Fiquei esperando eu poder. Isso atrapalhou outros relacionamentos na sua vida, essa situação? Olha, eu já tive várias coisas muito doidas. Tipo, meu primeiro namorado de escola cuspiu na minha cara quando a gente terminou. Foi ridículo, foi na frente de um monte de gente. O segundo namorado falou, eu fui culpada, coitado, desculpa, tá? Eu não gostava dele, era só Sim. isso, sabe? Eu não... Ele era muito bonzinho com Ah, você? não, o segundo não, né? O segundo é o que eu não lembro. Ah, Aí eu Tá. não lembro mesmo, não tem muito o que falar.
O terceiro é o que eu não gostava muito. Foi aquele que falou que ele era apaixonado por você e que Isso, você... mas esse aí, por sinal, Sim. ele falou pra mim assim... eu queria namorar você, não você com depressão. Então, eu não sei se era muito apaixonado, não. Tá. Né? Mas Aí o terceiro... o terceiro eu não gostava muito dele, coitado. Ele era bonzinho. Bonzinho, assim, eu tenho né? dó, Eu terminei com ele um dia antes de uma viagem Eurotrip, nossa. Eu falei, você vai, eu não vou. Nossa. Eu não Aí consegui ele- aí. E aí veio esse doido que gritou. O quinto foi o que mais me traumatizou e que durou só 23 dias. Uau, o que ele fez? Relâmpago. Relâmpago. Love bombing, já ouviram falar? Não. Não. Love bombing é um termo que usam pra quando alguém chega e te dá muito amor, é assim, um bombardeamento do amor, e do nada vira, assim, da água pro vinho. E é geralmente feito por narcisista. Que eles estão precisando conquistar uma pessoa muito rápido e do nada acabou. E esse aí foi muito louco, porque eu dou risada até hoje, porque eu chorava depois. Essa eu fui pra psiquiatra de novo, com depressão. Antes do diagnóstico de bipolaridade. Sim. Eu chorava pra minha amiga e falava, ele é feio e eu nem gosto tanto dele. Eu tô tão mal. Como é que você conheceu? Então, ele namorou uma amiga minha quando a gente tinha 15 anos. Foi um namorico, assim, de escola, então meio que já conhecia. Depois vi ele saindo com uma menina que era perto, assim, de mim. E um dia a gente se encontrou sozinho e, tipo, começamos a conversar e tal. E ele era muito intenso, muito. E Dá exemplos, assim, porque aí ajuda o pessoal a se Tá. tocar. Tipo assim, na primeira vez que a gente saiu, ele já começou, tipo, nossa, mas você é muito linda, nossa, eu sempre quis uma mulher que nem você, sabia? Nossa, assim, parece que eu já sonhei com você antes, blá, blá, blá. E me levou em casa, e no dia seguinte me mandou café da manhã cedo, e aí eu fui pro hospital, e aí ele foi pro hospital me encontrar, e aí me deixou em casa e me mandou jantar, e aí no dia seguinte apareceu de novo com o milkshake, tipo... Ele não deixou de me ver um único dia desde que a gente se conheceu. Nossa. Da gente se conhecer até a gente Intenso, terminar hein? foi 1 mês e meio, assim. Uhum. E ele era o tempo inteiro assim, e eu lembro até de conversar com a minha mãe falando que tem alguma coisa errada com ele. E minha mãe falou, será que tem alguma coisa errada? Você tá acostumada a homem te tratar mal. E ele te trata muito bem, e por isso você tá achando estranho. E eu pensei, Tem lógica. Pode ser. tem lógica. Tem lógica. Até porque quem não se apaixonaria por mim, né? Pensei Autoestima boa, muito Pensei bem. assim, falei, é verdade, vou dar uma chance pro maluco. E aí, ele era intrometido, e tipo, eu achava ele feio, e achava ele brega. E todo mundo tentou me convencer do contrário, sabe? Eu fico muito chateada por isso. É mesmo. Todo mundo ficava, ai, não é tão feio, se fizer uma plástica aqui. É que queriam que você fosse bem tratada. É, isso, não é? viram Porque essa- ele me tratava impecavelmente, É, assim, foi era isso. até um pouco assustador. Tipo, era você meio notou creepy, assim, ele... Só que ele começou a ser muito controlador. Uma vez brigou comigo porque eu fui no médico e fechei um tratamento sem falar com ele primeiro. Aí ele queria fazer conta conjunta, tipo, meu, eu não sei nem seu sobrenome direito, sabe? Eu acabei de te conhecer. Foi muito intenso. E ele, ai, vamos morar junto e tal. Eu falei, Aos cara, sinais. muito rápido, muito rápido. E me levou pra conhecer a família muito rápido. E falava de, tipo, me apresentava como noiva pra todo mundo. Foi um negócio muito doido. E no começo eu tava muito assim. Só que aí ele começou a falar, você não me dá de volta, você tá sempre, sabe, um passo pra trás, eu preciso que você me dê mais. E eu pensei, realmente, ele me dá muito, eu não tô dando nada. Então eu comecei a dar mais, e eu comecei a me entregar, até que um dia tava tudo lindo, assim, ele me tratava, todo mundo achava que a gente ia casar, com certeza. Tá. Eu falei, nossa, será que é assim mesmo? Amor, será que eu nunca tinha experienciado o que realmente é? É assim? Que louco, né? Porque foi tão rápido. E aí, um dia a gente acordou, a gente foi almoçar com o pai dele, depois a gente foi no cinema, a gente foi jantar, tudo lindo. Ele foi me deixar em casa, só que geralmente ou eu ficar na casa dele ou ele na minha, a gente nunca ficava separado. E ele foi me deixar em casa só, e eu falei, ué, você não vai subir? Ele, então, é difícil falar, mas eu não quero mais namorar. Mas a gente pode continuar ficando, se você quiser, a gente pode viajar junto no ano novo. Oi? Eu falei, quê? Eu achei que era brincadeira. Eu falei, cala a boca. E ele, tipo, não, é verdade. Eu falei, então, não. Se você está terminando comigo, a gente terminou, você nunca mais vai olhar pra minha cara. E ele, não, mas que é isso? Só que eu preciso de um espaço, não sei o quê. Eu falei, não, você está terminando comigo? Ele, tô. Eu falei, então, tchau. Levantei e subi. Chorei horrores. Nossa, e doía. Porque eu pensava, eu fui enganada. Eu me senti muito enganada, muito traída. E aí, no dia seguinte, um maluco me ligou e, tipo... Não, você entendeu errado, eu não terminei com você.
E ele começou a fazer um jogo psicológico comigo que eu não sabia mais o que estava acontecendo. Ele falava, não, a gente não terminou, não. Vem aqui em casa, vem tomar café da manhã comigo. Não, a gente tá junto, eu só preciso de um tempo, um espaço, assim. Ninguém tá solteiro e tal. Saí da casa dele, aí ele me bloqueou em tudo. Começou a postar stories, tipo, solteirão na balada, assim. Nossa. E aí eu ligava pra ele e falava, meu, o que tá acontecendo? E ele falava, para de ser controladora. Tô vendo um lado seu que eu nunca vi. Só que eu não tava fazendo nada. Só que ele tava falando que eu tava. Tá falando dele, né? Não de você. E eu, tipo... E graças a Deus, eu abri tudo pros meus amigos próximos. Porque eles falavam, que ele tá zoando com a sua cara. Ele tá falando que você tá fazendo uma coisa que você não tá. A gente tá do seu lado. A gente tá vendo tudo que você tá fazendo no celular e você não tá fazendo nada do que ele tá falando. E aí ele começou a me perseguir. Ele colocou um chip no meu celular, no carro, um AirTag. E ele tinha meu celular também, a localização, e eu não sabia. Ele aparecia nos lugares que eu tava. Ele controlava tudo que eu tava fazendo à distância. Falava, viu? Eu cuido de você mesmo à distância. Uma coisa meio maníaco, assim. Não, psicopatia, né? Louco. Super indícios de psicopata. E aí ele ficava atrás de mim, tipo, ano novo. Ele me ligava, fazia a mãe dele me ligar. Sempre que assim, a gente ficou namorando 23 dias, sabe? Foi 1 mês e meio juntos só. A mãe dele me ligando e eu, tipo, pelo amor de Deus, me deixa em paz, por favor. Eu fiquei louca. Eu entrei num período depressivo de novo, porque eu falei, que isso? Tipo, eu fiquei doida. Eu não conseguia bater assim lógica com lógica. E aí esse me deu uma traumatizada. Mas eu acho que as coisas acontecem, esses obstáculos mais pesados com quem tem condições de superá-lo, né? Você já tinha estudado a inteligência emocional. Não, e isso né? me deixava pior ainda, na verdade. Porque eu falava... Como, né? Eu sabendo das coisas... Eu falava, eu sei de tanto e como que eu caí nisso? E cai. Tipo, como? É normal. O psicopata, se ele tem indícios de psicopatia, né? E independente de ser psicopata, você sabe o que acontece? A pessoa que está ali, ela não enxerga, está muito também. Próximo. A gente só vai perceber quando passa o tempo, você se distancia. Então muito comum. Por isso que é importante ouvir quem está ao nosso redor. Não, o pior é que todo mundo que estava ao meu redor... Tava falando que tava ok, né? Uma única amiga falou que tinha alguma coisa estranha porque fizeram uma piadinha e ele me olhou feio. Entendi. Tipo, eu sabia que eu ia ouvir depois, porque ele achava que eu tinha que me comportar de um jeito X. Mas veja, você não se ouviu, porque você mesma falou, tá estranho. Não, eu sempre achei que tinha uma coisa estranha. Eu falava pras minhas amigas, eu não gosto tanto dele. E eu fiquei arrasada, como se eu amasse muito ele. Foi o que eu mais sofri. Mas você acha que você ficou arrasada por conta da traição emocional que aconteceu? Acho que sim. Entendeu? Tipo, eu fui muito enganada. E eu acho que eu me senti mal comigo mesma. De, tipo, como que eu caí? Eu caí e entrei numa traição emocional que eu me traí. Porque eu não ouvi o que eu mesma tava Eu acho que foi muito tipo, em relação a mim, assim, me senti uma burra. Não é por conta de você estar apaixonada, até porque a gente fala, paixões fulminantes existem sim, mas assim, né, talvez tão rápido assim, menos. Tudo que é muito fora do padrão, a gente tem que ficar atento. Olha aí, momento shine, gente. Isso aí. Porque realmente a gente tem um sinalzinho que diz, opa, tá meio estranho, mas a gente não confia naquilo que a gente está percebendo. E o sinalzinho na mulher é mais importante ainda, porque nós temos essa história da sensibilidade emocional. A gente saca por uma sensibilidade emocional que tem algum ponto que não tá pegando. E outra coisa que é interessante, que você falou, e é um outro momento shine, na minha opinião, é que normalmente quando a pessoa fica te acusando de alguma coisa que você vê que, peraí, tá estranho. Não tô fazendo isso. Não tô fazendo isso. É porque a pessoa está se projetando em você. Ela está vendo em você os erros que ela comete. Então porque uma coisa é alguém te chamar a atenção, você fala, puxa, é verdade. Isso aqui, né, eu fiz errado, saí do que seria o certo. E outra você falar, peraí, não tem lógica. Porque quando ele te fala de controladora, fala, controladora onde? O que eu fiz, né? E a gente sabe, se a gente tivesse... A gente sabe, se você é normal, assim, de tipo, eu nunca agi fora da... Você sabe se você estivesse agindo de uma maneira diferente, controladora. Você saberia. Essa experiência de vida, né? Que bagagem. Não, total. Por isso que você amadureceu rapidamente, porque você... E agora, como é que apareceu essa pessoa maravilhosa que você tá namorando? O Pedro, depois de... O Pedro, a gente teve um date antes desses 2 últimos ex-doidos que eu contei. E eu não gostei dele porque ele usava muito gel no cabelo. Se ele estivesse aqui, ele ia se defender dizendo que era laque e não era gel. Meu Deus o que do céu. piora muito a situação. Eu achei ótimo essa expressão.
Piora muito a situação. E ele era chefe da minha melhor amiga. E depois que ela saiu da agência, eles ficaram amigos e ele começou a andar com o meu grupo. Mas era a agência aquela que você trabalhava? Não. E... Aí começou a andar com o grupo. Começou a andar com o grupo. Só que eu não tava andando tanto com o pessoal, que eu tava namorando esses esquisitos, né? Que eu mencionei, que foram meio que rápidos, assim, um atrás do outro. E aí, quando eu tava terminando ali com esse último esquisito, eu voltei a andar com o pessoal, assim, mais junto, e ele tava lá também. E a gente começou a ficar muito amigo, e ele, assim, a gente ficou muito grudado como amigo mesmo. Eu realmente não sentia nada além da amizade ali por ele, tanto que ele me ajudou muito quando eu passei pelo doido. O doido já me rastreou quando eu tava com ele me ajudou, porque eu fiquei completamente desnorteada, eu tinha muito medo dele, tipo, eu tinha muito medo desse doido. Sim. Acho que com razão, né? Sim, o pessoal me rastreando. Exatamente. Aí, como é que você descobriu o chip e a AirTag no seu carro? A AirTag no carro, eu abri a porta no escuro e tinha um único poste na rua que iluminou um canto, assim, e refletiu. Nossa, foi uma tipo... sorte de Deus, né? Eu fiquei assim... O celular eu descobri um tempão depois. Quando me falaram, você já viu no seu celular nessa parte se tem alguma coisa? E eu, tipo, não sabia. Eu não sabia que ele tinha minha senha. E ele tinha, eu não sabia. E aí eu fiquei muito amiga desse meu amigo, que agora é meu namorado. E a gente começou a andar muito juntos, e aí um dia eu tive um surto de ciúmes. Tive ciúmes dele, eu falei, ai... Será que eu tô gostando? Acho que eu tô gostando. E aí a gente, tipo... Hoje eu vejo que ele já gostava também, mas ele é uma pessoa que não sabe lidar tão bem com as emoções, sabe? Então ele não sabe falar muito bem quando foi, mas por tudo que ele conta e por que eu lembro, ele já gostava também. E aí, a primeira vez que a gente ficou, a gente já começou a namorar, porque os dois já sabiam que um gostava do outro, e a gente já tinha conversado sobre, e ele falava, eu não vou ficar com você se for só pra ficar, não vou ficar com você e te tratar que nem eu trato outras pessoas. Com você eu não posso errar. Então, tipo, se for pra ser, vai ser, né? Meio que ou tudo ou nada. E aí, foi tudo. Olha, e sabe que isso é muito interessante? Eu vejo assim, como psicóloga, né? Todo relacionamento que começa com amizade, sem aquela coisa, sabe, do ai, quero aquela pessoa e tal, tem muito mais chance de dar certo, porque, na verdade, você tá apaixonado pelo pessoa, ser, né, da pessoa, e não por aquilo que ela é. Exato. Por isso que tem chance de ser um relacionamento bastante legal. Eu vejo muitas pessoas, meu próprio relacionamento foi de amizade e depois se tornou um amor, assim, que... Então, é muito interessante o que você está dizendo, porque às vezes muitas pessoas não dão oportunidade para iniciar um relacionamento que era de amizade, porque fala, ai, não senti as borboletas na barriga, né? Que, calma, gente, borboletas na barriga eu acho que vai muito para nossa adolescência, para nossa fase assim de início, né? Exatamente. Conforme você vai amadurecendo, você vai querendo alguma coisa que tenha uma solidez, né? Um relacionamento que te dê um retorno de, eu acho que paz, tranquilidade. E com ele, na verdade, eu senti muito que eu senti quando eu era criança, assim, no meu primeiro namorico, sabe? Porque eu ficava, ai, ele vai vir, tipo, eu vou me arrumar, porque ele vem hoje. Só que assim, a gente já se via todo dia, sabe? A gente tava sempre junto. E, sei lá, me remeteu muito ao meu primeiro namoro, assim, que eu era super apaixonada, só que com uma visão agora de, tipo, pode ser a pessoa mesmo. Exatamente. Uma visão pós-graduada do assunto, né? Nada como as experiências de vida, né? Nada como... Agora, por que você achava que você era o dedinho podre? Porque você teve vários relacionamentos que foram em seguida, assim, não foram legais. Vamos ver. Eu acho que é muito porque eu não me via como alguém tão boa. Então, meio que aceitava o que tinha pra aceitar e esquecia que eu também tava dando, entendeu? Achava que meio que a pessoa tava fazendo um favor. Eu lembro muito do meu primeiro namorado me falar coisas assim. De, por exemplo... você tem sorte de estar com alguém como eu, porque na escola eu era mó patinho feio, assim, e ele era todo popularzinho, então ele falava como se fosse um favor, assim. Sei. E eu acho que ficou registrado. Provável. E inclusive isso acontece muito nos primeiros relacionamentos, né? E principalmente para os homens, quando eles tomam uma rabanada, assim, já no primeiro relacionamento, eles começam a ficar na rescindiva. Todas as vezes eles querem terminar conquistar e terminar relações até encontrar realmente a pessoa certa, né? Mas o primeiro relacionamento, ele é marcante mesmo, né? O que acontece tudo, no né? primeiro As primeiras experiências, elas são
bastante determinantes, porque a gente é a primeira vez, você ainda não tem ainda todas as habilidades para suportar aquilo e ressignificar. Então, você não sabe como funciona, né? Exatamente. Não, e tudo é muito novo, né? E principalmente essa questão da inteligência emocional. Você não vai conseguir ressignificar. Eu nem culpo o meu primeiro namorado por ter sido tão louco comigo, porque era meu primeiro namoro e o dele também. A gente era louco. Eu era maluca também. Tava na fase da rebeldia? Tá tudo certo. Não, foi ele... Tipo, eu era muito ciumenta com ele comigo, era um controle louco, assim. Só que eu não sabia que não era daquele jeito. Eu fui descobrir depois que não era assim. Mas todos esses relacionamentos você retratou nos seus canais? Sim. Ou todos. E aí gerou esse interesse do público com qual foi os conselhos a história amorosos que chamou mais atenção, que você viu que as pessoas se identificaram mais? O que eu contei primeiro, o quarto namorado que gritou. Aquele lá. Esse aí foi o que eu contei primeiro, assim, mais abertamente, que todo mundo começou a mandar os conselhos. Né? Porque as pessoas começaram, não só por ele ter gritado comigo, mas por ele ser frio, ele ser meio distante, ele ser meio estranho, assim. Acho que o pessoal se identificou bem. E o do Love Bombing também, o pessoal ficou muito chocado, tanto que muita gente 23. fica... Tal coisa, será que é Love Bombing? Isso aqui é Love Bombing? Que foram os 2 últimos, né? E aí as pessoas ficaram muito intensas em cima disso, né? Aí você virou conselheira amorosa sem querer ser. Exatamente. Mas é muito legal, eu gostava muito. Eu só parei mesmo por conta da parte de educação parental, porque é o que eu quero fazer mesmo. Sim, esse é o seu foco. E aí, infelizmente, uma coisa acaba atrapalhando a outra. Sim. São focos diferenciados, é verdade. Não dá pra fazer. Eu preciso escolher. Sim. Não, veja, até, obviamente você poderia fazer, né? Porque tem uma pós-graduação, mas acontece que se o seu foco é esse, a carreira online, ela precisa ter esse foco, né? Porque senão o público não bate, eu preciso escolher. O público dispersa, né? E hoje você está fazendo os cursos, atendimento online você vai montar da sua... No atendimento eu faço sempre. Não, mas o online, o curso online, o curso né? online, você vai montar, é isso? Sim, tá sendo Nossa, vai ajudar montado. pra caramba todo mundo, certeza. né? Porque as mães que não podem sair pra cursos, sim, não, mas pais, no máximo, a mãe já deve estar no assistindo ar. junto Que com o bacana. pai, sabe? Isso é top. Entendeu? Maravilhoso. Vem aqui, meu amor, vamos assistir aqui aqui. juntos, né? Isso super pode ajudar o processo de desenvolvimento da paternidade e maternidade. Como que você falou? Da educação dos dois, né? Educação parental mesmo, de ambos, né? E eu acho que a gente está precisando muito disso no mercado hoje, viu? Qual é um conselho que você gostaria de deixar aqui para o nosso público? Se você tá sentindo, tem sentido, né? Então, não é porque você acha que eu não devia estar sentindo isso que não faz sentido. Se você tá sentindo, tem sentido. Parabéns. Muito e vamos buscar bom. as razões, né? Exatamente isso. Olha. Ficamos hoje aqui agradecidíssimas pela sua participação fantástica. Muito bacana. Você, bom. com certeza, tenho certeza que foi inspiradora aí para muita gente abrir os olhos, se perceber, mudar as posturas, condutas com a família, com os filhos. Exato. Que você continue nesse trabalho lindo, viu? Exato. E falar das questões amorosas, emocionais que você passou, também inspira as pessoas que passam por situações semelhantes e como que elas podem identificar sinais que você passou. Os pais se identificarem também nesse processo todo que você falou de educação parental, fantástico. Você, por favor, elabore logo seu curso online de educação parental, que estaremos aqui, aguardando. Né? Aguardando ansiosamente. Combinado, muito obrigada pelo convite mais uma vez, adorei estar aqui. Ai, que bom. Nós também, viu? E vocês gostaram? Olha, compartilha esse vídeo com as pessoas. Veja quantas coisas nós aprendemos com esta linda jovem que tem muita bagagem de vida e com certeza vai ser inspiradora para você também. Exatamente. Olha, compartilha, curta, se inscreve no nosso canal e assista na íntegra, porque com certeza algo daqui você vai levar para sua vida ou para alguém do seu lado que tá precisando. É isso mesmo. E não perca, porque nós estamos aqui te aguardando no nosso próximo Momento Shine. Ixi, Momento Shine não! Podcast Shine! Ela tá louca pelo momento. Ai, adoro o Momento Shine. Beijo, beijo! Beijo, pessoal. E a gente aguarda no nosso próximo podcast Shine! Até mais!